Bom dia a todos. Vamos começar hoje mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Estudo do Turismo. São 9 horas e é hora de iniciarmos mais uma unidade do curso de Introdução ao Estudo do Turismo. Hoje nós vamos falar sobre o Sistema Oficial de Turismo. É, na realidade, a unidade número 4. Nós já falamos sobre fundamentos do turismo, já falamos sobre planejamento turístico, já falamos sobre marketing turístico e hoje nós vamos falar sobre Sistema Oficial de Turismo. Quando a gente fala em Sistema Oficial de Turismo, a gente tem que se referir imediatamente à Lei 11.771 de 2008. Vou dizer para vocês, ela fez uma verdadeira revolução na atividade turística. Pela primeira vez, numa única lei, a Lei 11.771 de 2008, nós podemos encontrar toda a legislação turística concentrada. Lei Geral do Turismo significa que ali nós vamos encontrar todas as informações no que diz respeito à atividade turística e no que diz respeito ao Sistema Oficial de Turismo e também à iniciativa privada. Por que eu digo isso para vocês? Porque a primeira coisa que essa lei fez foi criar, sem dúvida alguma, um sistema oficial de turismo. Foi ela que obrigou o Brasil a ter Ministério do Turismo. Antes, o que acontecia? Esse Ministério do Turismo, ele sempre estava junto com o outro. Era Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, Ministério dos Esportes e Turismo. A partir da Lei 11.771, a gente passou a ter um ministério voltado exclusivamente para a atividade turística. Isso, sem dúvida alguma, fortaleceu a atividade turística. E foram criados também órgãos para assessorar esse Ministério do Turismo. Órgãos que já existiam, mas que agora fazem parte dessa lei, ou seja, eles agora foram instituídos como verdadeiros órgãos assessores das políticas públicas de turismo. Eu me refiro aqui a 2 órgãos, basicamente. Então, a gente tem o Ministério do Turismo, encabeçado pelo ministro, e ele tem 2 órgãos assessores. O Fórum dos Secretários de Turismo, em que todos os secretários de turismo da federação estão presentes. E eles podem contribuir, sem dúvida alguma, com as políticas públicas de turismo. O papel desses secretários, o papel desse fórum, na realidade, é que eles levem para a discussão junto ao Ministério do Turismo os pleitos dos estados, as políticas que estão desenvolvendo, como é que podem se integrar efetivamente ao Plano Nacional de Turismo, que é aquele desenvolvido por parte do Ministério do Turismo. Então, esse Fórum dos Secretários é um órgão assessor importante. E, por outro lado, nós temos um segundo órgão assessor, que é o Conselho Nacional de Turismo, que é formado pelas lideranças da cadeia privada e dos órgãos públicos, que também estão ali na realidade para discutir as políticas, assessorar, se posicionar. Então, hoje, o Brasil tem um Ministério do Turismo, não é? E tem 2 órgãos que assessoram esse Ministério do Turismo. Um formado pelos secretários de turismo, que é o Fórum Nacional dos Secretários de Turismo, e outro, o Conselho Nacional de Turismo, formado pela iniciativa privada e pelo poder público. Paralelamente a isso, o Brasil também tem um instituto chamado Embratur, não é? Instituto Brasileiro de Turismo, que já foi também conhecida durante muito tempo como Empresa Brasileira de Turismo.
não é? O que é a Embratur? Para que ela serve hoje? Ela tem como função única a promoção do Brasil no exterior. Isso foi um avanço muito grande, que a cadeia produtiva do turismo sempre pediu e que aconteceu nos últimos 2 anos. Foi muito importante, porque a Embratur tinha outras atividades. Ela passou a se ocupar efetivamente apenas da promoção do Brasil no exterior. Hoje, quem cuida, por exemplo, da promoção do Brasil para os brasileiros é o próprio Ministério do Turismo. Ele é que tem essa incumbência. A Embratur virou assim como se fosse uma agência internacional, que só cuida da divulgação do Brasil no exterior. E dentro dessa lei geral do turismo, não é? Onde a gente tem o conceito de política nacional de turismo como conjunto de diretrizes que devem ser desenvolvidas em âmbito nacional para fomentar a atividade turística. E a gente tem também alguns objetivos dessa política, não é? Que é como democratizar a atividade turística, fazer com que pessoas de menor poder aquisitivo possam viajar, criar, na realidade, formas de viagens para pessoas de menor poder aquisitivo. Então, isso é democratizar um pouco o acesso à atividade turística. E, além de democratizar o acesso à atividade turística, nós também temos como objetivo estruturar as diversas cidades como produtos turísticos, fomentar essas cidades como, na realidade, produtos turísticos. Daí nasceu o mapa de municípios turísticos feito pelo governo federal, em que ele foi, na realidade, identificando os municípios que têm potencial turístico e que, por conseguinte, vão receber uma atenção especial por parte do governo federal. Então, o importante da lei é, sem dúvida alguma, criar esse modelo, não é? Um modelo que define política nacional de turismo, cria para sempre o Ministério do Turismo e cria 2 órgãos assessores. Um, na realidade, formado pelos secretários de Estado e outro, na realidade, formado pela iniciativa privada. Os 2 conselhos acabam tendo uma postura efetivamente importante, colaborando com as políticas públicas de turismo. Pelo menos é para isso que eles, na realidade, foram criados e deveriam, assim, ser fomentados. Além do Ministério do Turismo e dos 2 conselhos, essa lei também se refere aos prestadores de serviços turísticos. Ela nos diz quem são da atividade turística, quem são as entidades que tomam conta da atividade turística. Então, ela se refere às agências de viagens, aos meios de hospedagem, às empresas organizadoras de evento, às transportadoras turísticas, aos guias de turismo, aos restaurantes, aos acampamentos, para citar alguns exemplos. E para cada um desses prestadores de serviço, ela vai conceituá-los, não é? Vai dizer atribuições, para cada um deles ela terá essa função específica, entendeu? De, na realidade, dizer, olha, o que é um meio de hospedagem, o que é uma agência de viagem, o que é um acampamento. Isso é muito importante para a gente começar a ter, na realidade, então a gente começa a ter definições, a gente começa a ter conceitos específicos que estão ali presentes, não é? Que estão presentes, sem dúvida alguma, nessa Lei Geral do Turismo. E uma das coisas importantes que ela cria é um cadastro geral das empresas de turismo, chamado Cadastur. A partir daí, as empresas de turismo podem se cadastrar nesse sistema, preenchendo alguns pré-requisitos que são pré-estabelecidos. E esse cadastro é muito importante porque ele é uma forma também de controle de qualidade do produto turístico. E até para linhas de financiamento, muitas vezes, essas linhas de financiamento pré-estabelecem que as empresas que podem usufruir
das linhas de financiamento têm que estar cadastradas, têm que estar, na realidade, no cadastro. Falando em linhas de financiamento, a própria Lei Geral do Turismo cria também, ou seja, ela não cria porque ele já existia, mas ela incorpora a ela o FUNGETUR, que é o Fundo Geral de Turismo. O FUNGETUR é um fundo, na realidade, em que existem linhas de financiamento para atividade turística, para projetos que o governo considera prioritários. Então, ali vão surgindo algumas linhas de financiamento e os empresários, aqueles que estão normalmente cadastrados no cadastro, vão poder fazer usufruto dessas linhas de financiamento, vão poder usar essas linhas de financiamento quando, na realidade, dos seus empreendimentos. Ao mesmo tempo, na realidade, que essa Lei Geral do Turismo, que vai de alguma forma nos ajudar a definir esse sistema oficial de turismo, ela vai criar o Ministério de Turismo, ela vai criar os dois órgãos assessores, que são o Conselho Nacional de Turismo e o Fórum dos Secretários de Turismo, ela vai definir Política Nacional de Turismo, ela vai definir prestadores de serviços turísticos, ela vai dizer, na realidade, quais são os deveres e as obrigações dos prestadores de serviço e vai falar também sobre as penalidades, caso eles, na realidade, não cumpram aqueles deveres previamente estabelecidos ali na Lei Geral do Turismo. Então, eu vou ser franco para vocês, ela é, sem dúvida alguma, a Lei 11.771 de 2008, depois eu vou colocar aqui para vocês, na realidade, o link da lei, vocês vão ver que ela é o diploma mais importante, ela é a lei mais importante que existe e que tem sido, na realidade, aprimorada. Desde 2013, ela precisa, na realidade, sofrer uma série de alterações. Ela é de 2008, então ela precisa sofrer algumas alterações e ela tem sido submetida a essas alterações, não é? Que ainda não foram muito colocadas em prática efetivamente, mas que, na realidade, ela tem sido aberto uma grande discussão para poder aprimorar vários daquelas informações que estão ali contidas, não é? No âmbito do governo federal, é isso que acontece. No âmbito do governo estadual, normalmente os estados podem ter uma secretaria de turismo, que pode cuidar exclusivamente do turismo, ou que pode cuidar de outras áreas. Então, às vezes, a gente tem alguns estados que tem uma secretaria que cuida ao mesmo tempo de turismo, esporte e cultura, e para cada uma dessas áreas ela tem um subsecretário específico. O ideal, eu vou dizer para vocês, é que os estados tenham uma secretaria voltada exclusivamente para a atividade turística, para mostrar a importância que ela tem. No caso, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, há uma Secretaria de Estado de Turismo. Mas só para vocês terem uma noção. E além da Secretaria de Estado de Turismo, no Rio de Janeiro também nós temos uma empresa de turismo, que é a Turisrio, a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Então, além da secretaria, basicamente, qual seria a função da secretaria? A função da secretaria seria, na realidade, criar as políticas públicas de turismo. E caberia à Turisrio, a Companhia de Turismo, no caso especificamente do Estado do Rio de Janeiro, a colocar em prática essas políticas públicas de turismo. A gente teria, vamos dizer, uma entidade que concebe a política de turismo e a outra que coloca em prática. Basicamente seria essa a ideia. E normalmente os estados também têm Conselho Estadual de Turismo. O objetivo do Conselho Estadual de Turismo, sem dúvida alguma, é assessorar também a secretaria nas suas políticas públicas de turismo. É a gente ter um projeto de trabalho mais participativo, em que as pessoas efetivamente participem do planejamento turístico, participem daquilo que está sendo feito, que elas tenham voz ativa. Quer dizer, quando a gente fala nesses conselhos,
tanto em nível federal, como em nível estadual, como em nível municipal, é para fortalecer, sem dúvida alguma, a participação efetiva da cadeia produtiva, para que as ações não sejam tomadas exclusivamente pelo poder público. Então é esse, basicamente, a função desses conselhos. Como nós somos uma república federativa, então a gente acaba também tendo em cada um dos municípios, ou em muitos municípios, uma Secretaria Municipal de Turismo, que vai cuidar especificamente do turismo naquele município. Às vezes não tem Secretaria de Turismo, às vezes no lugar da Secretaria de Turismo tem uma empresa de turismo que cuida do turismo. Ou podem ser as duas coisas, podem ter ao mesmo tempo secretaria e empresa de turismo, no caso do município. E além disso, ainda pode ter o Conselho Municipal de Turismo. O conselho é sempre importante, eu vou dizer para vocês, porque mais uma vez é uma forma da sociedade civil estar presente, da cadeia produtiva estar presente, da gente poder impedir, às vezes, algumas fantasias dos governantes. Às vezes o governante tem um projeto que é uma fantasia muito grande, quer gastar muito dinheiro numa coisa, e aí aquele conselho ali, que normalmente deve ser presidido por alguém que não seja do governo, quer dizer, tanto o Conselho Estadual de Turismo, como o Conselho Municipal de Turismo, como o Conselho Nacional de Turismo, ele não deveria nunca ser presidido por uma entidade oficial. Eu não posso ter, na realidade, o Conselho Estadual de Turismo sendo presidido pelo secretário de Turismo. Então a gente confunde, na realidade, aquele que cria as políticas com aquela outra entidade que vai, sem dúvida alguma, apreciar, que vai discutir, que vai encontrar soluções. Então a ideia, normalmente, é que esses conselhos sejam presididos pela sociedade civil, por um empresário, e que ele possa, na realidade, ser o porta-voz, ele possa se contrapor, muitas vezes, algumas decisões que são tomadas a cabo. Há uma coisa interessante também, que as pessoas muitas vezes confundem, e isso é uma coisa comum no sistema oficial de turismo, é turismo e entretenimento da população local. Então, às vezes, as pessoas, na realidade, alguns municípios, fazem shows públicos em praças públicas com artistas famosos. Isso é muito importante para entreter a população local. Isso é uma forma de entretenimento da população local. Mas de nenhuma forma isso é turismo. Esses shows que acontecem em praças públicas, eles não vão normalmente atingir ninguém, eles não vão trazer novos consumidores para aquela localidade, com raras exceções. Não é? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Não é? E por isso também que alguns municípios criaram, além da Secretaria de Turismo, uma secretaria só de eventos, não é? Porque a Secretaria de Turismo ficaria mais voltada para a promoção, material promocional, os postos de informações, enquanto que a Secretaria de Eventos ficaria mais voltada para a criação de eventos, não é? Dentro dessa linha todinha dos eventos também, foram surgindo, no âmbito dos municípios e dos estados, os chamados Conventions Bureaus. O que é um Convention Bureau? É uma entidade que tem como objetivo atrair congressos e convenções para uma determinada localidade. Ela faz um trabalho de captação de congressos e convenções. Então, elas são muito importantes porque elas vão ajudar as cidades, na realidade, a serem sede de grandes eventos. É um trabalho difícil, porque muitas cidades do mundo disputam a realização de eventos. Então, esses conventions bureaus acabam tendo uma importância vital, porque eles se estruturam para trabalhar exclusivamente essa captação de eventos. Por exemplo, a gente tem vários conventions bureaus. A gente tem, por exemplo, em Petrópolis, Convention and Visitors Bureau. O que ele tenta, na realidade? Ele tenta captar eventos para a cidade de Petrópolis e ajuda também nas políticas públicas. Ele pode, na realidade, também estar presente ali para discutir as ações que a prefeitura vai colocar em prática,
Hoje, por exemplo, no caso do Conselho Municipal de Petrópolis, Petrópolis é um município que tem um conselho municipal, não é? Quem, na realidade, preside o Conselho Municipal de Petrópolis é uma pessoa que foi indicada pelo Petrópolis Convention and Visitors Bureau. Macaé tem o seu, a cidade do Rio de Janeiro tem o seu. Do Rio de Janeiro foi um dos primeiros Conventions Bureaus do Brasil, se não o primeiro, não tenho certeza, foi um dos primeiros, ou o primeiro. Ele é muito bem estruturado. E eles vivem basicamente da contribuição dos seus mantenedores. Eles têm mantenedores que pagam, e com esse dinheiro, na realidade, existe um staff específico que vai cuidando dessa captação de eventos, que vai desenvolvendo ações de relações públicas, que vai desenvolvendo campanhas promocionais, que vai sendo porta-voz, na realidade, junto a grandes entidades do potencial turístico daquela localidade para captar eventos. Hoje a gente tem, por exemplo, uma grande entidade chamada ICA, International Congress and Convention Association, que reúne, na realidade, os grandes, os maiores da indústria de eventos. E a gente estando presente ali, na realidade, a gente pode também concorrer a captar grandes eventos. É uma outra forma que a gente tem também dentro dessa estrutura oficial de turismo. Então é bom lembrar que, como nós somos um país muito grande, a gente acabou tendo o Ministério do Turismo com a Embratur no governo federal, a gente acabou tendo as secretarias de turismo e, às vezes, algumas empresas de turismo nos estados, e nos municípios a gente tem, via de regra, secretarias de turismo e algumas empresas de turismo também. Por exemplo, no caso da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem a Rio Tour, que é a empresa de turismo do município do Rio de Janeiro. No caso de Niterói, a gente tem a Neltour, que é a empresa de turismo do município de Niterói. No caso, por exemplo, de Belo Horizonte, a gente tem a Belotour, que é a empresa de turismo de Belo Horizonte. Então, esses municípios também foram constituindo, muitas vezes, as suas próprias empresas de turismo, porque, às vezes, elas têm condições de desenvolver atividades com menos burocracia do que as secretarias de turismo. As secretarias de turismo estão, muitas vezes, presas a grandes burocracias. E essas burocracias são burocracias para fazer pagamento, para fazer licitação, enfim, muito grandes. Às vezes, para pequenas coisas mesmo, as secretarias têm muita dificuldade. Então, muitas vezes, as empresas foram criadas, na realidade, para poder melhorar, para poder reduzir essas burocracias, não é? Tudo isso, na realidade, precisa ter um acompanhamento muito grande. Essas atividades todas que acontecem no âmbito do Estado, no âmbito do município, no âmbito da União, precisam ter um trabalho de acompanhamento muito grande. Daí a importância dos tribunais de conta, né? Vocês têm Tribunal de Conta da União, tem Tribunal de Conta do Estado, e alguns municípios vocês têm também Tribunal de Conta. No caso, por exemplo, do município do Rio de Janeiro, tem um Tribunal de Conta. No caso de São Paulo, a cidade de São Paulo também tem seu Tribunal de Contas, são tribunais municipais. E é importante porque eles, na realidade, controlam todos esses gastos que são feitos por essas entidades. Buscam entender como é que elas gastam esse dinheiro, se estão gastando da forma correta, não é? Como é que é feito o processo de prestação de conta, acompanham o desenvolvimento de atividades dentro desses locais. Então, eles têm papel fundamental, na realidade, para zelar, na realidade, pelo dinheiro público. Os tribunais de conta acabam tendo essa importância, ação, no que diz respeito, na realidade, ao acompanhamento das atividades que são levadas a cabo dentro dos municípios, dos estados e da União. Então, nosso modelo é complexo, são muitas entidades que trabalham com turismo oficial, é Ministério do Turismo, Embratur, é Fórum dos Secretários de Turismo, é Conselho Nacional de Turismo, são as secretarias municipais. Então, muitas vezes, na realidade, essa coordenação precisa ser feita, e ela deve ser feita, normalmente, no âmbito do Estado. Cabe à Secretaria de Estado de Turismo coordenar essas ações.
Por isso que nascem também dentro dos estados os fóruns de secretários municipais de turismo. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem seu fórum de secretários municipais de turismo. É bom para que essas ações sejam coordenadas no âmbito, na realidade, do estado também. Porque senão, às vezes, municípios estão fazendo as mesmas atividades, poderiam juntar esforços, reduzir dinheiro na hora de fazer isso, etc. Bom, essas são algumas ideias hoje que eu trouxe para vocês sobre o Sistema Oficial de Turismo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Vou colocar para vocês aqui embaixo mesmo algumas ideias de lugares onde vocês podem procurar entender melhor o que eu disse hoje sobre o Sistema Oficial de Turismo. Vou fazer isso sempre a partir de hoje. Além da aula, eu vou colocar alguns subsídios, né, como se fosse uma pequena bibliografia, links, para que vocês entrem lá e entendam melhor o que foi dito hoje. Muito obrigado e até daqui a pouco. Não é? Daqui a pouco eu volto, na realidade, com o meu curso de francês, tá bom? Então, daqui a pouco eu estou aqui para ministrar o meu curso de francês. Muito obrigado, um abraço a todos e espero que tenham desfrutado da aula de hoje. Tchau, hein? E outra coisa, vamos nos lembrar que a gente precisa cuidar dos grupos mais vulneráveis. Estamos passando por essa pandemia, então, na medida do possível, vamos permanecer em casa, sobretudo os grupos mais vulneráveis e as pessoas que assim o puderem, permaneçam em casa, lavem muito as mãos, né? Usem, na realidade, álcool gel e tomem todas as precauções. E se você puder, se você sabe que uma pessoa está sozinha em casa, você sabe que uma pessoa está passando por um problema mais difícil de solidão, porque muitas pessoas acabaram ficando sozinhas em casa, não é? Ligue para essa pessoa, mande um vídeo para essa pessoa, converse com essa pessoa, uma palavra de afeto, uma palavra de amor, isso é muito importante. Hoje nós precisamos, na realidade, fomentar essa solidariedade, esse amor pelas outras pessoas, não é? E parar de brigar. Vamos parar de brigar um pouquinho. Esse é o momento de unir esforços, não é? E não de ficar brigando por qualquer coisa. Então vamos fazer isso. Se você tem algum amigo seu, alguém que está sozinho em casa, que não tem ninguém, liga para essa pessoa, manda uma mensagem de voz, faz uma brincadeirinha, tenta falar com ela, na realidade, pelo WhatsApp. Isso eu vou dizer para vocês, vai ser muito importante nesse momento. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso curso de francês.